Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre o nosso terceiro capítulo da apostila, tá? Que nesse capítulo a gente está retratando de forma mais detalhada sobre o grupo dos vertebrados, beleza? A gente já falou sobre os peixes, agora a gente está falando sobre os anfíbios. E lembrando que a gente ainda vai falar um pouco sobre os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Bom, galera, os anfíbios são um grupo dos vertebrados muito interessantes, tá? E eles são muito importantes no estudo da evolução dos animais. Por quê? Porque eles foram os primeiros vertebrados no processo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, belezinha? Segundo as teorias evolutivas, pelos registros fósseis e também pela análise genética dos animais, se descobriu que esse grupo dos anfíbios surgiu primeiramente de um peixe, tá? Esse peixe ancestral que teve o desenvolvimento das suas nadadeiras, e essas nadadeiras eram estruturas ósseas, né, mais complexas, beleza? Que deram origem às suas patas, e essas patas foram fundamentais para a locomoção desses animais. Bom, galera, segundo teorias e pesquisas evolutivas modernas, os anfíbios foi o primeiro grupo de vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, beleza? Isso tudo aconteceu há cerca de 400 milhões de anos atrás. Ou seja, eles evoluíram de um peixe ancestral. Esse peixe ancestral, ele possuía nadadeiras especiais. E essas nadadeiras, elas deram origem às patas dos anfíbios, beleza? Lembra que a gente estudou as nadadeiras peitorais da frente e de trás dos peixes, né? Essas nadadeiras, elas sofreram séries de mutações há milhares de anos sucessivamente, tá? Beleza? Galerinha, como todo processo evolutivo, isso daí é importante para vocês. Essas mudanças, elas não ocorreram da noite para o dia, beleza? Estima-se que foram necessários 50 milhões de anos para que todas essas alterações acontecessem. O que é importante vocês saberem aqui sobre a teoria da evolução? Uma mutação, o surgimento de uma nova espécie, ela não acontece de um ano para o outro ou de um dia para o outro. Isso se dá graças a várias mutações que acontecem em indivíduos. Esses indivíduos passam essa característica para seus descendentes, e esses descendentes sofrem outras mutações e vão passando assim em diante. Essas características, elas vão ser benéficas para essa população, beleza? E vão se tornar predominantes, belezinha? Isso vão gerar novos tipos de espécies, beleza? Não necessariamente uma espécie ela passa por mutações, ela pode se manter como milhares de anos atrás, como por exemplo os tubarões, né? Beleza? Bom, galera, os vertebrados evoluíram assim, show? De organismos que respiravam por brânquias e nadavam na água para organismos que respiram, né, o ar atmosférico e se locomovem no ambiente terrestre. Então, essa foi a grande sacada dos anfíbios. Eles passaram por essa transição de animais que nadam e respiram por brânquias para se locomover no ambiente terrestre e respirar o ar atmosférico. Show? Lembrando que já existiam insetos nessa época. A gente está falando de vertebrados. Beleza? O ambiente terrestre era colonizado basicamente por insetos gigantes. Os anfíbios mantiveram, mesmo com essa transição para a terra, uma certa necessidade de voltar para a água. Para quê? Para se reproduzirem. Por quê? O ovo do anfíbio, ele não tem uma casca de proteção. Ele só tem uma pequena película e é bem frágil. E por causa disso, ele precisa estar sempre úmido. Então, o anfíbio, ele volta para um ambiente aquático ou com umidade muito alta, deposita os seus ovos lá. Esses ovos vão formar larvas, né? Essas larvas são chamadas de girinos. Esses girinos vão evoluir para juvenil e um indivíduo adulto. Belezinha?
que é importante vocês saberem também, ó, só para motivo de curiosidade. O nome anfíbio vem das duas características desses animais, beleza? Vem do grego amphi, que significa duplo, ou seja, dois lados, e bios significa vida, que pode ser entendido como vida dupla. Então, anfíbios significa vida dupla, vida no ambiente aquático e no ambiente terrestre. Galerinha, existem atualmente cerca de 6.100 espécies de anfíbios em todos os continentes, tá? E estima-se que ainda existam centenas ou até milhares de anfíbios que ainda não foram descobertos, né? A floresta amazônica é um ambiente muito propício, beleza? E outras espécies que foram extintas com a destruição de seus ambientes, sem sequer serem descobertas pelo homem, beleza? O único continente que não se tem a presença dos anfíbios é na Antártida, porque é um ambiente muito frio. Não tem como esse animalzinho sobreviver lá. A maioria vive em florestas tropicais. Por que florestas tropicais? Onde se tem uma grande umidade do ar, que é importante, pois a sua pele se desidrata muito fácil, e onde se tem também uma maior oferta de alimentos. Entre os anfíbios estão os sapos, como vocês conhecem, as pererecas, as rãs, as salamandras, que são os anfíbios que possuem rabo, é como se fosse uma lagartixa, os tritões e as cobras cegas. Galera, a gente vai falar um pouco sobre as características dos anfíbios, né? As características gerais. Os anfíbios, eles possuem pele úmida, lisa, fina, não possuem escamas, tá? Diferente dos peixes, eles não possuem escamas, e a sua pele é rica em vasos sanguíneos e glândulas, beleza? Essas glândulas, por muitas vezes, são venenosas, beleza? Esse tipo de pele está adaptado a realizar trocas gasosas. Assim, esses animais podem realizar respiração cutânea. Essa é uma adaptação muito importante desses animaizinhos, que a gente vai falar por que na frente, tá? Então, a sua pele é bem rica em vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos auxiliam o que? Na troca gasosa. Galera, todos os anfíbios, eles produzem em sua pele um muco. E qual a função desse muco? É manter o animal umedecido, tá? Além do muco, alguns animais produzem toxinas. E essas toxinas são liberadas como potencial tóxico, né? O que seria um potencial tóxico? Ele produz veneno. Alguns animais, eles produzem esse veneno de potencial tóxico, que é para evitar predação, tá? Algum animal pode ver ele e tentar comer, ele vai ser envenenado e esse anfíbio vai sair numa boa. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre respiração pulmonar e cutânea. O porquê deles terem uma respiração cutânea. Bom, nos anfíbios adultos, a respiração ocorre por meio dos pulmões e também através da pele, que é permeável e fina, beleza? Os girinos, eles são aquáticos, né? E, portanto, só possuem respiração por brânquias, semelhante à que ocorre nos peixes. Essa é uma das relações que a gente pode levar em consideração do parentesco mais próximo entre os anfíbios e os peixes, a sua respiração branquial. Quando adultos, a maioria faz respiração pulmonar e cutânea. Olha só, galera, isso aqui é importante, ó. Vocês podem anotar aí. O pulmão do anfíbio, ele é simples e com pouca eficiência na troca gasosa, tá? Então, é um pulmão pouco complexo, tá? Ele é bem simples e por causa disso, ele não realiza uma troca gasosa eficiente. Então, fica faltando oxigênio no organismo. E o que a adaptação que os anfíbios tiveram? Compensou essa respiração pulmonar com respiração cutânea. Ele meio que compensou essa necessidade com a troca gasosa pela pele, aumentando a superfície de troca gasosa, beleza? Então, pela pele ele libera CO2 e absorve oxigênio. Alguns indivíduos, eles também realizam respiração
bucofaríngea. O que seria uma respiração bucofaríngea? Bucofaríngea é a região entre a boca e a faringe do animal. Essa região ela é bem vascularizada, ou seja, tem a presença de muitos vasos sanguíneos. Então, quando o animalzinho ele abre a boca, se tem a troca gasosa também. A metamorfose, galera, dos anfíbios é bem interessante. Por quê? A metamorfose, a sua definição seria um conjunto de transformações, né? Seria um conjunto de alterações que ocorre da fase juvenil até a fase adulta dos anfíbios. Beleza? O que seria isso? A fase inicial de vida do anfíbio é de um jeito e durante o seu desenvolvimento ele vai sofrendo mudanças, né? Alterações na sua estrutura, uma espécie de metamorfose até chegar ao indivíduo adulto. A fecundação é externa. Como que seria? O animal macho ele realiza um abraço chamado pamplexo, né? Ele se prende na traseira de um outro anfíbio fêmea, no caso vamos falar do sapo. Ele se prende e quando a fêmea está liberando os ovos, esses ovos são liberados pelo estímulo do abraço do macho. Quando esses ovos estão sendo liberados, o macho libera o esperma por cima dos ovos da fêmea. Então, a sua fecundação é externa, beleza? Os ovos não possuem casca, por causa disso eles devem permanecer em ambientes úmidos, para que não ocorra uma desidratação. Logo após eclodirem, os girinos passam por um período de crescimento, até sofrerem a metamorfose, dando origem a indivíduos adultos, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Um esqueminha bem interessante. A gente tem a presença dos ovos, beleza? Depois dos ovos tem a formação dos embriões, a formação dos girinos, que é a fase larval. Aqui a gente tem um girino com 2 pernas, depois ele desenvolve um girino com 4 pernas e ele tem uma absorção dessa cauda. Essa cauda é absorvida pelo próprio sapo, até formar um sapo adulto, tá? Então esse é o ciclo de vida, a metamorfose de um sapo. Bom, galera, a ausência de controle interno da temperatura corporal. Os sapos, os anfíbios no geral, eles são incapazes de regular a sua temperatura do seu corpo em relação às variações da temperatura do ambiente em que se encontram. Então, essa é a grande necessidade desses animais viverem somente em ambientes tropicais, onde a temperatura é sempre alta, beleza? Porque o seu metabolismo não consegue produzir calor para regular sua própria temperatura, beleza? Essa é uma característica dos anfíbios. Isso também é presente nos peixes, beleza? Circulação fechada e coração com 3 cavidades, também conhecido como tricavitário. O que seria isso, galera? Não é nada de difícil, tá? O coração dos anfíbios adultos possui 3 cavidades, beleza? Sendo 2 átrios, show, e um ventrículo. Portanto, essa estrutura é diferente do coração dos peixes, o qual, como a gente viu antes, tem apenas 2 cavidades. Ao ser bombeado, o sangue rico em oxigênio, também conhecido como sangue arterial, ele se mistura ao sangue pobre em oxigênio, também conhecido como sangue venoso, dentro do ventrículo único. Show? Essa mistura torna o transporte de oxigênio pouco eficiente. Show? Aqui a gente tem, ó, aqui na imagem, o ventrículo, o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? Então a sua troca gasosa é pouco eficiente. Então essa é uma das necessidades também dos sapos realizarem a respiração cutânea. Bom, galera, os sapos eles possuem atualmente 3 grupos, né? São os urodelos, os anuros e os gimnófilas, que a gente vai falar na aula posterior.